Boa noite, a paz de Cristo. Sou pastor Divan Moreira, na Primeira Igreja Batista na Castela Preta. Tenho a honra de participar deste momento tão importante e sublime na vida do Hélio, que é a ordenação ao ministério pastoral. Que Deus te abençoe, meu amigo, nesta grande empreitada. Que você continue sendo usado poderosamente por Deus na ministração da sua santa palavra. Eu queria te parabenizar por ter sido aprovado com louvor no seu concílio e também pela sua consagração. E rogo ao Senhor que Ele lhe abençoe a sua família e que você continue sendo utilizado de forma poderosa por Ele. Você é uma bênção. Um abraço, meu amigo. Parabéns. Foram muitas madrugadas, muitas mesmo, conversando sobre várias coisas. Comendo cachorro-quente. Opa, e muitas outras coisas. E conversando sobre qual é a maneira certa de viver o cristianismo, quais os valores, os princípios, né? Costumes, doutrinas. Meu Deus do céu. Mas depois de algum tempo, a gente começou a entrar mais ainda na palavra. Quanta mudança gerou na sua vida, na vida da sua família. E a gente fica muito feliz por participar desse processo, né, Vem? E agora? Aquilo que eu já falei para você, meu amigo, que hoje encerra um ciclo, inicia outro ciclo na sua vida, mas o meu desejo, a minha oração, acredito que a oração do Marcos também, é que o Espírito Santo conduza você e a sua família nessa nova caminhada. Amém. E eu deixo aqui um pensamento: nos dias bons, seja humilde, nos dias maus, seja esperançoso. Um abraço, um beijo dessa família missionária aqui no Acre, entre ribeirinhos, tá bom? Um beijo. Tchau, Deus abençoe. Oi, primo, quero começar dizendo que eu te amo muito, tem sido uma bênção caminhar com você. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer através da sua vida, que o Espírito Santo possa te conduzir nessa nova jornada. Te amo, te amo, te amo. Beijo. Aí, Eric, parabéns, muito feliz. Agora eu posso te chamar de pastor, aquele que leva as boas novas. Seja feliz no teu ministério. Te amo, acredito em você, você é uma bênção. Olá, Eric. Chegou o grande dia, né? Que você tanto esperava, que tanto você pedia a Deus. Que Deus te abençoe nesse ministério. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Certamente de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, muitas vitórias. Deus continue te abençoar, selando esse chamado, confirmando a cada dia os seus propósitos na sua vida. Deus abençoe. Oi, meu filho. Estou passando por aqui para te parabenizar por mais uma conquista e eu quero que você tenha sucesso, consiga atingir seus objetivos e que Deus esteja sempre presente na tua vida, te abençoando, te dando sabedoria e discernimento para você administrar a tua vida, das tuas filhas. Sucesso para ti. Filho, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Seja imitador de Paulo. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Te amo e vou te amar por toda a minha vida. Só um minuto. Bom, ontem no concílio do hoje, pastor Eric, eu dei uma palavra e hoje vou estar dando uma outra palavra para quem não estava e pediram para eu repetir aqui. O Eric não vai pastorear agora que ele virou num pastor. Ele já vem ao longo do tempo nos discipulando, falando da palavra com a gente. Já tivemos vários encontros. Quando eu conheci o Eric foi... Num dia eu conheci ele, a gente trocou uma ideia
e ele viu a necessidade de conversar mais comigo. E em 2, 3 dias ele já marcou, estava na pandemia, a gente foi para o shopping, trocamos uma ideia muito legal, oramos, e assim começou a nossa amizade, assim. E ao longo do tempo tivemos vários encontros, né, na praça, em vários lugares, lendo a Bíblia. E como eu falei ontem, quando eu olho para o Eric, eu vejo Bíblia e oração, porque é o que ele sempre fala com a gente. Já leu a Bíblia? Já orou? E mesmo quando ele não fala, eu olho para ele e eu fico, caraca, não li a Bíblia e não orei. Estou em casa e estou escutando, já leu a Bíblia? Já orou? E assim vai. Eu agradeço muito pela sua vida, por uma nova vida que entrou na minha vida, na minha família, e obrigado. Nós estamos aqui também em nome dos jovens e dos adolescentes da igreja. Eu vou dar uma palavrinha, depois o Lucas e a Letícia, que é porque temos idades bem diferentes por aqui. Eu estou representando os jovens mais novos. E eu sou muito grata pela sua vida. Eu cheguei aqui faz 1 ano já completo. E você logo chegou me perguntando de onde você vem, o que você está fazendo, o que você quer fazer. E é exatamente essa imagem que o Luizinho também falou, de Bíblia, de oração. Logo que eu cheguei, estava meio assim, perdida. E aí, não perdida de Jesus não, gente. Só perdida assim, do ambiente, me localizando. Mas você logo estava marcando reunião comigo, com a Lu e com a Joyce, para ler a Bíblia junto comigo, me explicar até os mínimos detalhes de por que tem uma pastora em Gênesis, pastora de ovelhas, coisas, pequenos detalhes que você esclareceu. Você está sempre disposto a me ver chorar, mesmo que não tenha necessidade de eu estar chorando, e explicando, ouvindo meus questionamentos, as minhas coisas, e que eu possa te ajudar ainda mais nessa nova fase da sua caminhada. Você pode contar comigo sempre, sabe que qualquer furada, qualquer coisa, estou aí para ajudar e que a gente possa caminhar juntos e que Deus te abençoe demais. Tá aqui. Tá meio perdido ainda. Também cheguei aqui faz menos de 1 ano e antes mesmo de eu chegar aqui, só quando eu vinha visitar, o Eric sempre chegava, nem me conhecia, o pastor e a Tati eu já conhecia, mas o Eric nem me conhecia, chegava para falar comigo, fala aí, cara, não sei o quê, me chamou no Instagram uma vez, no direct, a gente nem se conhecia direito, mas acolheu muito, mesmo antes de vir para cá, e a tua vida tem sido, desde que eu cheguei aqui, uma bênção, tanto para mim, quanto para minha família, para os meus amigos, sempre apontando para Cristo nas suas falas, pregações, ensinos, explicando umas paradas assim bizarras, assim, que às vezes não dava para entender direito na Bíblia, e sempre explicando numa linguagem bem mais tranquila para a gente conseguir entender as coisas. E uma coisa que eu te admiro muito é que não só o seu discurso aponta para Cristo, mas sua vida também, com a sua esposa, com suas filhas. É um exemplo realmente para nós, como jovens, como adolescentes, a ser seguido. E glória a Deus por isso, né? Não a você, mas glória a Deus por isso. E a gente fica muito feliz hoje e ora para que Deus te abençoe muito nessa nova fase, nessa nova caminhada, e que você também continue sendo usado cada vez mais para abençoar também a nossa vida. Oi, Eric, eu tô aqui para representar os adolescentes. Eu quero que você saiba que os adolescentes te amam muito, eu te amo muito, tá? Você me dá ótimos conselhos, dá conselho para todo mundo. Desde quando você chegou aqui, você mudou a dinâmica dos adolescentes, mesmo tendo a Alana e o Gabriel como líderes, que também são ótimos líderes. Mas você mudou as dinâmicas, já chegou aqui e fez coisas novas. Eu quero que você saiba que eu te amo muito, tá? Você, representa muito pra mim. E é isso, os adolescentes te amam e parabéns, pastor Eric agora. Queria chamar as crianças aqui na frente, por favor. Gente, as crianças vêm em silêncio, olha que coisa maravilhosa. Em casa é tudo assim. A Nicole, estou um pouco com medo, mas Nicole pediu
quero falar palavras bonitas ao Eric, pai. Pode? Pode. Não pode demorar muito, tá bom? Vem pra cá, pra sair da frente dessa caixa de som aqui. Pronto, fala daqui. Eu quero falar pra você, Eric, pra você que você é muito legal. Concordo. E eu quero te falar pra você que quando você for pregar, eu te desejo que você pregue muito bonito. Amém. Foi? Amém. Você quer orar? Não. Não? Então tá bom, você prega muito bonito, meu amigo. Vamos orar, estenda as suas mãos, por favor. Grandioso Deus, nós separamos esse momento para explanar, expor a sua palavra. Pedimos que a sua palavra encontre no lugar no nosso coração e no coração das crianças também, em nome de Jesus. E é sobre esse nome que nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. A tia Ju está ali, quase teve um acidente aqui pelo barulho, deduzi, quase teve um acidente. Podem ir, vão com Deus. Tia Ju, quando acabar, se for possível, quando acabar a aula, assim que acabar a mensagem, pedir para elas subirem também, para elas participarem da parte da consagração, tá bom? Aí a gente se comunica aí, tá? Meus irmãos, aproveitando que estamos em assembleia, queria deixar registrado aos membros dessa igreja a convocação à nossa Assembleia Magna, que acontecerá no dia 11 de dezembro. Então, se você é membro desta igreja, você tem um compromisso no dia 11 de dezembro para a eleição da diretoria estatutária. Convocação feita, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Meu amigo Eric, demorou, mas chegou. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Muito bom participar desse tempo com você, de pastorear a sua família. Perceber que você é pastor não foi difícil, mas não é porque enxergamos que a gente corre para aquele lugar. Aprova o Senhor esse tempo e olhando para trás a gente vê que é sempre bom caminhar no tempo do Senhor. Ainda não é pastor. Ainda não, mas é para já. Então essa piada vai ser eterna do aniversário da igreja, né? Pensei muito tempo qual o nome daria para a mensagem de hoje e não achei, então o tema é a consagração do Eric. Esse é o tema da minha mensagem. Espero que isso não comprometa a qualidade dessa mensagem. 1 Timóteo capítulo 5, eu vou estar lendo na nova versão internacional. Como tem muitas pessoas nos visitando, é importante termos a noção do que se trata esse livro. A carta, esse texto que nós leremos, esse livro, como chamamos hoje, originalmente é uma carta do apóstolo Paulo a um discípulo seu que já está deixando de ser discípulo e passando a se tornar um cooperador. Paulo escreve uma carta para ele, é uma carta muito importante. Na cidade de Listra, Paulo conhece um jovem chamado Timóteo. Ele tem uma avó chamada Lloyd, a sua mãe é Eunice, é uma judia convertida, filho de um homem grego, então ele era meio judeu, a sua mãe era judia e o seu pai era grego. Depois de sua conversão, uma das marcas de Timóteo é que ele dá bom testemunho, e por isso Paulo convida ele a ser seu discípulo e ir nas viagens com ele, e assim acontece. Timóteo se torna um companheiro de Paulo e passa por poucas e boas com Paulo. Então ele se torna assim um discípulo. Em Atos 16 vai narrar que, para não ter muito conflito entre os judeus,
Paulo, já com Timóteo velho, faz a circuncisão de Timóteo ali, para ele normatizar enquanto um judeu de fato, e assim ter acesso àqueles que eram judeus. E Timóteo vai passar de um jovem que dá bom testemunho a um jovem pastor com algumas responsabilidades, e na verdade não falo algumas de maneira para aliviar, algumas responsabilidades pesadíssimas. Paulo indicou e orientou e direcionou Timóteo a assumir a igreja em Éfeso. A Timóteo ia pastorear uma igreja pesadíssima, uma igreja muito importante, uma igreja que tinha sido pastoreada por Paulo. Então, você que é membro de Nova Betel, que acha que é difícil alguém pastorear depois do pastor Francisco, você imagina Timóteo, que é difícil pastorear depois de Paulo. A igreja foi pastoreada por Paulo e agora Timóteo está lá pastoreando essa igreja. Então, essa carta de Paulo para Timóteo é com uma série de conselhos a esse jovem pastor, conselhos para que ele possa aplicar na vida dele e que ele possa ministrar sobre a igreja também. Então, a carta a Timóteo é uma carta a um jovem pastor que tinha uma igreja pesadíssima para pastorear agora. Então, essa igreja era uma igreja maravilhosa. Paulo evangeliza a partir de como base daquela igreja toda a Ásia Menor. Era uma igreja importantíssima, porém era uma igreja recheada de falsos mestres, recheada de pessoas pregando heresias, ensinando coisas erradas, e Timóteo teria que lidar com essas situações. Eu estarei lendo o capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, do versículo 17 ao 25. Estarei avançando no texto, peço que você não feche a sua Bíblia enquanto nós estamos expondo ou expondo-as. Versículo 17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo o trabalho é a pregação e o ensino. Esse capítulo já está caminhando para o final do livro, o final da carta. Paulo começa a dar uma série de orientações, uma série de conselhos a Timóteo, e sempre voltada à relação do pastor com a igreja. Quando Paulo apresenta nas suas cartas pastorais, seja bispo, presbítero, pastor, se trata da mesma coisa. Então aqui, o que Paulo está apresentando é que os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo o trabalho é a pregação e o ensino. E é interessante que, se você olhar para os versículos anteriores, no versículo 3, Paulo vai falar sobre o sustento da viúva. É uma orientação a Timóteo, como lidar com a viúva. Ele diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Qual é o problema? As viúvas não tinham como se sustentar e elas precisavam então de grana para se manter. A palavra que está aqui para trate adequadamente as viúvas é honre as viúvas. Olha a semelhança com o que está sendo apresentado agora no versículo 17. Timóteo, é o seguinte: honre adequadamente as viúvas, é o que Paulo está apresentando. E agora no versículo 17, Paulo está dizendo que os pastores que se dedicam e trabalham em pregar e ensinar a palavra, esses merecem não só honra, mas dupla honra. Paulo está afirmando que os pastores devem ser tratados com dupla honra no que diz respeito a sustento. Então, quando nós nos escandalizamos com uma igreja que paga um salário astronômico a um pastor, errado é o pastor aceitar aquele salário, enquanto a igreja fica na busca de tentar honrar aquele pastor. Então, espera-se de um ministro justo que ele não aceite coisas do tipo. Então, o texto não está falando definitivamente de dar dinheiro para picareta que se chamam pastores, e há uma diferença muito importante. Não é quando você entra no seu Facebook e aparece lá, pastor fulano de tal, ou no Instagram, pastor fulano de tal, que de fato aquela pessoa é pastor. E Paulo está fazendo uma diferença muito, muito importante aqui. Pastores que trabalham no ensino da palavra, na pregação da palavra, esses que trabalham são dignos de honra. Percebam comigo aqui,
Paulo está falando de dupla honra. Então, pressupõe-se que esse pastor mereça minimamente uma honra. Então, não estamos falando aqui definitivamente de que um pastor que não tem honra alguma deva ser sustentado pela igreja. Picareta não deve ser honrado, muito menos honrado duplamente, o que nós cremos e com convicção que não é o caso dos pastores que aqui ministram nessa igreja, e eu digo isso sem medo algum por conhecer os pastores que aqui estão. Então, Paulo está falando que Timóteo tem que honrar pastor sério, gente que é pastor de verdade. Não é que o Edivão usou um termo engraçado aqui no concílio, que tem uns que são chamados e outros ouvem um assobio e acham que foram chamados. Não estamos falando desses. Paulo está falando de gente séria, aquela figura de autoridade sobre a igreja. Então, esses merecem ser honrados duplamente. Agora, preste atenção no seguinte, o texto diz, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Essa palavra trabalho não está aqui por acaso. Paulo está reconhecendo e orientando Timóteo a reconhecer que a preparação de uma mensagem, ela é igualmente cansativa a qualquer outro trabalho braçal. O termo poderia ser traduzido aqui para labuta, aquela ação que você faz que te deixa cansado. Quando eu comecei a pregar aqui, eu trazia uma mensagem na igreja, eu dormia, eu chegava em casa extremamente cansado, esgotado. E aí meu pai falava assim, eu tinha um professor que falava que uma pregação de 40 minutos é como se andasse alguns quilômetros. Você lembra quantos quilômetros? 8 quilômetros. Gostaram dessa? Vocês acham que eu não faço caminhada? Todo domingo eu faço caminhada. 8 quilômetros. Pregar 40 minutos é o equivalente a andar 8 quilômetros. Você fica exausto. Esses que se dedicam de verdade a preparar uma mensagem, ao ensino bíblico, esses que trabalham, esses merecem honra, é para honrar. Só devemos honrar quem merece honra, em especial aqueles que trabalham na preparação de uma pregação da mensagem e no ensino da palavra. Então, meu amigo, ainda não pastor Eric, meu coração arde quando eu olho para você e identifico que você ama de todo o seu coração ao Senhor, a pregação da sua palavra e ao ensino bíblico. A sua dedicação no preparo das suas pregações é notável à igreja, e você tem crescido muito nisso, a igreja percebe. E eu, como pastor, eu faço questão de registrar essa igreja diante das testemunhas aqui presentes, que eu estou para conhecer alguém que ame tanto ensinar a palavra para alguém como Eric. Eu desconheço alguém que vibra quando alguém fala assim, não entendi o texto tal, você pode me explicar? Eu conheço muitos pastores que reclamam, mas eu desconheço alguém que ama ensinar a palavra como Eric ama. Então não é à toa, meu amigo, que como pastor, tenho te conduzido a um caminho de ensino à igreja. Claramente o seu coração tem apontado para isso. Eu digo a você que você é digno de honra e de dupla honra em nome de Jesus. Quando os seus olhos brilham pelo privilégio de ensinar a palavra, eu me alegro como seu pastor e como seu amigo. Eu queria ser como você quando crescer, meu amigo. Quando eu tiver 40 anos, eu queria ser como você. Versículo 18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Irmãos, esse versículo trata-se da ilustração daquilo que foi dito anteriormente. Um pastor que trabalha no ensino e na pregação da palavra, ele é digno de receber um salário, ele tem que ser honrado. E aí Paulo dá dois exemplos, ele usa duas ilustrações. Você que é dono de um boi, você usou o boi o dia inteiro para poder fazer a coisa, colher espiga, e na hora que o boi está ali relaxando, comendo, você vai amordaçar o boi? Deixa ele comer os que caíram no chão, deixa ele debulhar o cereal, deixa ele aproveitar um pouco, recompensa do trabalho árduo dele. E a segunda ilustração é muito mais óbvia para nós aqui. O trabalhador é digno do seu salário. Você se dedicou a um trabalho e a justa recompensa é você receber no final do mês o cascai. Na época que eu trabalhava na empresa na Barra, eles falavam assim, o faz-me rir. A galera mais velha falava isso, o faz-me rir. Eu novinho, estagiário, o que é faz-me rir?
Aí quando eu recebi, eu ri, eu entendi. É isso. Então, irmãos, o que o texto está apresentando aqui são duas ilustrações para o que Paulo acabou de dizer. A igreja, ela tem que entender como privilégio honrar um pastor que ama ensinar a palavra e pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor. Mas o que eu não posso deixar passar batido aqui esse versículo, irmãos. Eu não posso ler esse texto que nós lemos aqui agora, especialmente esse versículo, e deixar de fazer algumas observações sobre ele, ainda mais considerando que hoje é um dia de consagração ao ministério pastoral. Tendo acabado de ler que o pastor honrado se dedica à pregação e ao ensino da palavra. E esse, para mim, é um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. Pode parecer bobo e simples, mas é um dos textos mais profundos que cala a boca de uma série de pessoas que odeiam a palavra do Senhor. E um texto que o Érico utilizou aqui no seu concílio ontem. Por que eu acho tão maravilhoso esse texto? Irmãos, se existe, ou só existe pregação da palavra, pregação do evangelho, se for baseado na Bíblia. Não existe pregação da palavra se não é baseado na Bíblia. Ok? Nós não negociamos isso. Só existe ensino verdadeiro, ensino apostólico, se ele é baseado na Bíblia, na palavra do Senhor. E o que tem esse versículo do boi e do salário tem a ver com isso? É que em 2 Timóteo, na segunda carta que Paulo manda para Timóteo, no versículo 16 do capítulo 3, ele diz o seguinte: toda palavra, Timóteo, ela é divinamente inspirada. Aí no meu seminário, eu cresci ouvindo que eu me formei ouvindo que esse texto está referindo ao Antigo Testamento, porque vai dizer que a sua avó e a sua mãe Eunice e Lloyd ensinavam Timóteo nas leis do Senhor, fazendo referência ao Antigo Testamento. E quando aparece ali, na segunda carta a Timóteo, Paulo falando sobre as Escrituras, são divinamente inspiradas, toda ela, os meus professores diziam que não, isso aí está falando só do Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não existia. Irmãos, o que eu estou dizendo é que, quando o texto apresenta que não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, Paulo não falou isso do nada. O que ele está citando é Deuteronômio 25:4. É uma referência clara ao Antigo Testamento. Mas depois, quando ele fala que o trabalhador merece o seu salário, Paulo está fazendo uma referência ao Evangelho do Novo Testamento. Então esse versículo é maravilhoso, porque Paulo já está instruindo com aquilo que nós conheceríamos como Novo Testamento. Ele está colocando uma orientação do Antigo Testamento e do Novo Testamento, uma do lado da outra. Paulo está citando Lucas 10:7, também está registrado que o trabalhador é digno do seu salário no Evangelho de Mateus. Então, quando Paulo fala que as Escrituras, toda ela é divinamente inspirada, é toda ela, sem tirar nem pôr. Essa é a palavra de Deus. Então, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo já usa textos do Novo Testamento em pé de igualdade, como Escritura junto com o Antigo Testamento. Escrituras são o Novo Testamento, o Antigo Testamento, tudo isso é revelação do Senhor. E é nas Escrituras que encontramos a autoridade apostólica para pregarmos e para ensinarmos. É por isso que na Reforma Protestante vai dizer somente as Escrituras, nada mais. Só isso basta para o crente compreender aquilo que é revelação de Deus. É por isso que nós, batistas, dizemos que a Bíblia é o guia de fé e de conduta do crente. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz
da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. É o nosso princípio inegociável, irmãos. A Bíblia é o nosso guia de fé e de prática. Nada mais, é a palavra do Senhor, revelação eterna. É a palavra do Senhor só para nós, e nós temos acesso a ela. É por isso que o Eric fala: você já leu a Bíblia hoje? Você já ouviu o que o seu Deus tem a te dizer hoje? É por isso que o coração arde. É por isso que a nossa perna treme quando a gente sobe para explanar a palavra. Ai daquele que abrir a palavra do Senhor e falar aquilo que quer. Prosseguindo no texto, versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Essa é uma orientação também pautada no Deuteronômio 19:15. Também apoiada em 2 Coríntios 13:1. Lá Paulo vai dizer: vocês estão fazendo acusações sobre muitas pessoas, eu estou indo para Corinto, mas faz o seguinte, essas questões que precisam ser avaliadas, elas precisam ser apoiadas por 2 ou 3 pessoas. Paulo seguia essa orientação que ele estava trazendo a Timóteo. E a minha palavra ao Eric é: cuidado com a fã, meu amigo, com o desespero de querer fazer tudo o que tem que ser feito. Cuidado com esse ímpeto de querer defender o Evangelho, defender a igreja, defender a fé. Nós precisamos nos cuidar enquanto pastores. Cuidado para não se achar o grande resolvedor. Agora eu sou pastor, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer as coisas. Respira fundo. Se a gente não se cuidar, a gente quebra a cara. E o diabo usa o nosso amor pela igreja e pela palavra para nos derrubar. E por isso nós temos que nos cuidar. Então, essa orientação até é para quem está sendo acusado. De repente o pastor sendo acusado indevidamente, não pode ser uma pessoa só acusando, tem que ter apoio. Mas eu penso que muito mais é para o pastor que está ali conduzindo a questão. Quando chega o problema, como conduzir? Calma aí, de onde você tirou isso? Temos que ser prudentes. Versículo 20. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Meu amigo, esse versículo que fala orientando um pastor a tratar um outro pastor, serve para nós 2 vezes. O peso é muito maior quando se trata de uma disciplina a um pastor, apesar de que na prática o que tem acontecido é o contrário. Quando um pastor erra, a igreja é muito mais leve, trata com muito, eu não vou dizer carinho, que vai parecer que eu estou sendo contra algo bom, mas não faz o que a Bíblia orienta a fazer. Naquilo que se propõe à igreja, aos membros da igreja, em Mateus 18:15-20 fala: se o irmão pecar, vai você até ele, tenta resolver, se resolveu, amém, se não resolver, você volta. Quando Paulo está falando da disciplina a um presbítero, a um pastor, o buraco é muito mais embaixo. Claramente o presbítero leva um peso muito maior sobre si relacionado à admoestação. Tem igreja que não corrige pastor. Tem igreja que pastor que faz o que quer e a igreja não corrige. Pastor dando mau testemunho. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, me perdoe em questão de política aqui e tudo mais, mas esse pastor que falou que alguém virou inimigo dele porque não votou em A ou B, irmãos, se um dia eu falar algo desse aqui, vocês têm que instaurar uma assembleia extraordinária na hora e me tirar do cargo. Que igreja é essa que permite esse tipo de coisa e faz uma retratação e fica por isso mesmo? A igreja, ela não pode permitir esse tipo de coisa, e tem muita igreja que não corrige um pastor por medo de processo. Um pastor rouba a igreja, ele vai embora. Irmãos, ladrão tem que ir na polícia. Não é avisar que está indo embora e ainda pagar 13º, não. Mas ele vai processar a igreja porque a gente não tem prova. Isso a gente vê depois, irmãos. Isso a gente vê depois. Com cuidado, mas tem que resolver o problema. Mas a gente falar isso vai queimar a carreira dele. Que queime. Quem tinha o peso do ministério era ele.
E a igreja precisa se posicionar. Como diz o profeta do tempo moderno, quem não tem as manhas não entra não. Não quer brincar, não desce para o play. Quer ficar de joelho com o pastor estendendo a mão sobre você, é peso mesmo. Não é brincadeira. Membro que acoberta crime de pastor é tão criminoso quanto o pastor. Igreja que ignora pecado e covardia de pastor é conivente com o pecado e com a covardia desse pastor. Pastor, igualmente a qualquer membro, é passível à disciplina, só que o peso é em tonelada, é muito maior, é para ser disciplinado na frente da igreja. A quem muito é dado, muito é cobrado. Versículo 21. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Parece aqui que Paulo está reunindo uma espécie de corte celestial, mas na verdade o que Paulo está trazendo é dar o peso devido à exortação que ele está fazendo a Timóteo. Ele está trazendo a seriedade e o peso daquilo que ele está falando. Lembrando que exortação não é pisar, nem humilhar e nem maltratar alguém. A exortação é você mostrar erro e mostrar caminho. Você fez errado, logo você está em pecado ou você está falhando, mas é assim que se faz, é por aqui que a gente vai junto, caminhar junto. Então, Paulo está exortando Timóteo e está dando peso para essa exortação. Pastor de igreja não faz nada por favoritismo, não faz nada porque gosta mais de alguém. Toda vez, meu amigo, que você tender a querer fazer alguma coisa porque é mais do seu amigo, você repreenda em nome de Jesus, porque o ministério com o Senhor, a caminhada com o Senhor não funciona assim. Nós não escolhemos esse tipo de coisa. Pastor de igreja não pode agir com parcialidade. Eric, você não vai ser consagrado nessa noite porque você é meu amigo, até porque nós nos tornamos amigos no processo. Você está sendo conduzido ao ministério pastoral porque Deus chamou você, porque eu vi na sua vida o testemunho da sua vocação, do seu chamado. Mas não só eu, é porque a igreja reconheceu em você o pastoreio, porque você tirou onda no concílio ontem, irmão. Você arrebentou, cara. Mais de 20 pastores atestaram isso, e você foi aprovado por unanimidade com louvor. Chegará o dia, meu amigo, que você vai ter que encarar um amigo seu e você vai ter que disciplinar ele, e ele vai dizer que vai embora da igreja, ele vai ficar de mal com você, e você vai ter que fazer, porque o seu compromisso não são com as amizades, o seu compromisso é com Deus, que não muda e é eterno. A Ele está a sua fidelidade. E diante da igreja, eu me coloco na berlinda. Se um dia eu vacilar, não tema em me disciplinar, porque o Senhor é contigo. Versículo 22. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Agora Paulo está falando sobre direcionar alguém ao ministério. Isso que cabe a mim nessa noite é uma responsabilidade muito grande, porque o texto está dizendo de maneira bem clara, é que você precisa, enquanto pastor, tomar cuidado com a igreja, porque se eu te conduzo ao ministério pastoral, e 6 meses depois você faz alguma coisa, eu tenho conivência naqueles seus erros e no machucado que vai ficar na igreja. Por isso o tempo do Senhor é maravilhoso, e assim a gente vai seguindo. É importante a igreja reconhecer, você precisa se resguardar no seu futuro como pastor. Não é porque prega bem que é pastor, não é porque vai bem no seminário que é pastor. Seja cauteloso nas suas ações,
E geralmente, meu amigo, geralmente a igreja está certa. Confia no tempo da igreja. Nós batistas cremos nisso. A assembleia é isso, a vontade de Deus se faz visível na vontade da maioria. A igreja geralmente está certa. Então, quando você quiser impor a mão sobre alguém e a igreja disser que não, considere isso com todas as suas forças. E o contrário também. Versículo 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Alguns vão dizer aqui que Timóteo tinha feito um voto de nazireu, e nazireu não toma vinho. E Paulo está meio que fazendo por menos essa questão do nazireu, falando que as privações de Timóteo está levando ele a ficar doente. Então toma o vinho, para de bobeira, não fica com essa neurose não. Outros vão dizer que de fato Timóteo tinha um problema crônico de saúde, em especial no seu estômago, e que uma taça de vinho por dia ali ajudaria a combater as bactérias ali no estômago e tudo mais. Na verdade, irmãos, o que a gente tem aqui é que, independentemente da leitura sobre esse trecho, o fato é que Paulo está olhando para Timóteo e dizendo assim: Timóteo, é o seguinte, você precisa cuidar da sua saúde. E é muito interessante quando isso acontece, irmãos. Paulo está trazendo uma série de orientações na relação do pastor com a igreja, questões pesadíssimas. Ele fala de salário, ele fala de exortação de pastores, ele fala de consagração pastoral. Do nada ele falou, lembrei aqui, cuida da sua saúde. Quem quer cuidar do mundo e não cuida de si está fazendo alguma coisa errada. A gente precisa se atentar ou nos atentarmos a esse tipo de coisa. Eu e você, os pastores aqui presentes, aqueles que têm o ministério aqui presente, precisam cuidar de si, para que possa cuidar de outras pessoas também. É no mínimo incoerente ambicionarmos, cuidarmos de muitas ovelhas do Senhor e não cuidarmos de nós, que somos ovelhas do Senhor também. Mas não se anima não, meu amigo, porque o próprio Paulo vai dizer que o pastor não pode ser dado ao vinho, então não se anima com esse texto aí não. Versículo 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados dos outros se manifestam posteriormente. O fato, meus irmãos, é que o pastor de uma igreja, um pastor que atua numa igreja, ele precisa lidar com os seus próprios dilemas. O pastor, ele precisa lidar com os seus pecados próprios, com as suas tentações, com as suas fraquezas, com o seu espinho na carne. E esse mesmo pastor que luta diariamente as suas batalhas, ele precisa estar atento aos outros que estão debaixo, dentro do seu arraial ali, para que ele possa dar suprimentos para que essas pessoas possam fazer as suas batalhas também e saírem vitoriosos. O fato é que a gente está de olho, não tentando descobrir o pecado de ovelha, mas nos preocupa saber o que as ovelhas têm feito, o que os irmãos têm feito, que pode trazer prejuízo e morte para vocês. Então, cuidado com esses que conseguem esconder o pecado por um tempo. Gente muito perfeita, desconfie no ministério. É igual gente que está separada há muito tempo, sem um relacionamento. Irmãos, desconfiem daquela pessoa que aparece perfeita depois de 80 anos. Desconfie, resolve todos os problemas, faz tudo, nunca tem tempo ruim. Isso são características de um narcisista. O que tem de pastor narcisista, meu amigo? Depois ele se revela, e a primeira facada que ele vai dar vai ser em você. Então, tome esse cuidado, e a orientação não minha, mas de Paulo. Versículo 25. Da mesma forma, ele falou anteriormente de pecados que ficam escondidos e depois aparecem, e agora no 25 ele aponta: da mesma forma, as boas obras são evidentes, e o que não são, podem permanecer, ou não podem permanecer ocultas. Então, por último, Paulo está falando sobre boas obras, e boas obras que são visíveis. Essas boas obras não se escondem. Até aquelas boas obras que são escondidas, cedo ou tarde ela vai aparecer, e a gente vai identificar. Mas o importante que eu quero trazer aqui nessa noite é que Paulo está falando de obras evidentes.
obras que as pessoas vão ver. No início do meu ministério, meus irmãos, eu fui muito mal visto porque eu usava brinco nas 2 orelhas. E eu fui muito mal visto por isso, e muitos professores me aconselhavam você quer receber um ministério, você quer trabalhar numa igreja, então tira o brinco, corta o cabelo, diminui a barba. E eu comecei e ficava relutante com aquilo, eu ficava pensando até quando, e um belo dia eu decidi tirar o brinco, e eu não me arrependo não, tá, irmãos? Eu decidi tirar o brinco, mas eu lembro claramente do meu sentimento no dia que eu joguei os brincos fora, e eu pensei comigo assim, eu falei, a igreja que eu pastorear, ela precisa identificar o que é a obra evidente de verdade, que eu seja o último a precisar tomar uma atitude meio como essa, boba, mas que para outros é importantíssima, que eu seja o último então eu peço a Deus que quando eu for pastor de uma igreja, isso não acontece. Então eu pensei, vou me submeter à igreja nesse momento, mas eu preciso dar um passo com a igreja, e coube ao Senhor me colocar como pastor de Nova Betel, e eu trouxe o seu nome para ser ministro aqui na igreja. E eu te pergunto, qual era a minha principal preocupação? O que eu vou fazer? Enquanto eu falo só o Eric no nome é uma coisa, e depois que as pessoas virem o Eric? O que eles vão falar da tatuagem do alargador do Eric? Isso era o que estava no meu coração, minha preocupação. Aí marcamos uma reunião com os diáconos dessa igreja. Eles fizeram muitas perguntas para você. Depois nós marcamos uma reunião com os jovens dessa igreja. Eles fizeram muitas perguntas para você. Depois nós marcamos um dia para você pregar, os pais ficaram dos adolescentes aqui, os pais dos adolescentes fizeram algumas perguntas para você. E depois eu percebi algo extraordinário. De tantas perguntas, sabe quantas a igreja fez sobre o seu alargador e sobre a sua tatuagem? Nenhuma. Essa igreja percebeu desde o início que as marcas evidentes do Eric não eram as tintas na sua pele, mas a obra do Espírito Santo na sua vida, irmão. Desde o primeiro dia a igreja percebeu isso. E o meu coração queima de alegria com isso, porque eu não forcei nada disso. Quando eu percebi o que eu pedi ao Senhor, o Senhor me deu. Ninguém mais será somente julgado pela sua aparência nesse lugar. E eu louvo ao Senhor porque essa igreja se preocupou se você era crente. Ninguém perguntou nem se a tatuagem foi antes ou depois de se converter. Eu louvo ao Senhor por isso. Hoje você será consagrado ao ministério pastoral. E eu te aconselho a nunca perder o seu coração ensinável, a sua humildade, o seu amor, a sua devoção, a sua piedade e a sua total dependência de Deus. Meu amigo, não brinque com o ministério. Não brinque com o ministério. Nada é maior do que o ministério. Nada é mais nobre do que servir ao Senhor dos Exércitos, apacentando as suas ovelhas. Mesmo que te ofereçam um cargo da presidência da República. Nada é mais nobre do que servir ao Senhor, apacentando as suas ovelhas. Nunca brinque com Deus. Nunca bata numa ovelha, porque a ovelha não te pertence, ela pertence ao Senhor. E que o tremor e o temor a Deus te acompanhem todos os dias da sua vida. E que no seu último suspiro, a sua esperança seja renovada. Pegue a sua Bíblia, não largue. Ela vai te acompanhar nas suas pregações. Ela vai te acompanhar no ensino apostólico. Eric Veiga de Lima, eleito em Jesus, chamado ao ministério pelo Espírito e por graça, com o direito de ser chamado Filho de Deus, o Pai. Esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Vai fundo nessa obra maravilhosa, meu amigo. O Senhor é contigo. Amém. Queria chamar Felipe, pastor da primeira igreja batista no bairro Dom Bosco. É o secretário do concílio, formado e ontem retomado hoje, trará o seu relatório. Graça e paz, igreja. Ontem, dia 26 de novembro, às 9h40, nós iniciamos o concílio com o quórum de 21 pastores. O concílio ele teve a duração, ele iniciou às 9h40 e terminou ao meio-dia e, deixa eu confirmar o horário, meio-dia e 21. As 3 áreas foram arguídas, a área de teologia, cada uma por um pastor específico, a área de conversão e chamado, de eclesiologia e de teologia. Ambos os pastores se deram por satisfeitos, bem como também o concílio se deu por satisfeito. Ao término, nos reunimos no gabinete do pastor Vinícius, e no gabinete foi solicitado a mim, como secretário, incluir na ata que o nóvel ao ministério pastoral, Eric, foi aprovado com a recomendação de louvor em sua aprovação ao concílio, que teve ao término, como eu já sinalizei, ao meio-dia e 21. Esse é o meu parecer referente à ata, e também depois estarei apresentando a ata ao pastor para a assinatura da igreja do pastor e também a minha assinatura. Esse é o relatório. Amém. Queria convidar o Eric aqui, por favor. Queria convidar todos os pastores batistas aqui presentes, da Convenção Batista Brasileira, que possam se dirigir aqui. O concílio deliberou, por favor, Eric. O concílio deliberou também que a incumbência ao pastor Felipe de fazer a oração de consagração. Então é o que nós faremos nesse momento. Peço que o Eric ajoelhe aqui no meio, por favor. A igreja pode se colocar de pé. Pedir aos pastores que estendam suas mãos. É uma honra participar desse momento. Feche seus olhos. Amado Deus e querido Pai, lhe rendemos graças, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que vivemos nessa noite, em especial também, Senhor, por tudo que vivemos ontem, em toda essa trajetória que passamos com o seu servo, Eric. Agradecemos ao Senhor porque é perceptível a sua ação e a sua unção na vida de seu servo. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça ungindo, cuidando e dirigindo os seus passos, que ele continue sendo ministro da sua palavra, não de si próprio, mas do Senhor. Que o Senhor conduza-o e que ele seja seu servo aonde quer que ele esteja, lembrando que sempre é pastor do Senhor aonde quer que vá. Que o Senhor o abençoe. E nós, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor o faça mais do que clamamos, como ministros do Evangelho, e pedindo ao Senhor primeiramente que o Senhor o faça com imposição de mãos, assim como a sua palavra nos orienta, consagramos com a sua ação na vida do Eric
ao Eric agora como ministro do Evangelho. E lhe pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Se ajoelhou como ministro, levantou como pastor. Considerando que o Eric não vai caminhar sozinho, queria convidar, por favor, a Joyce, a Maria Flor e a Júlia aqui, por favor. Pedir ao pastor Francisco, possa fazer uma oração de consagração familiar, por favor? Bom, consagração ao Ministério Pastoral já aconteceu e agora nós pediremos ao Senhor. Por favor. Agora eu convido a igreja inteira que estenda as suas mãos sobre a família. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, estamos aqui prostrados diante de Tua face, nesses momentos tão significativos para o Teu reino, para o povo de Deus e para a Igreja Batista Nova Betel, e agora para Eric, sua esposa e suas 2 filhas. Ele agora é um pastor do Teu reino e ele caminhará com a sua esposa e suas filhas. Então viemos consagrá-las para o Teu santo serviço. Que as lidas pastorais não venham diminuir nunca o amor de Eric com sua esposa e suas filhas. Que as lidas ministeriais não sejam empecilho para a sua família. Peço-te que mantenhas a alegria desta família, a alegria de te servir, a alegria de ser uma família ministerial, a alegria de viver neste mundo. Por isso, Pai Santo, eu entrego esta família em Tuas mãos, sob a imposição de mãos dos pastores aqui presentes da Tua igreja. Eu a consagro em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar se quiser. Bom, ficamos para o final. E antes de eu fazer a minha homenagem, eu queria pedir para as meninas falarem para você. Não tem nada ensaiado. Eu falei para elas falarem o que está no coraçãozinho delas nesse momento. Pai, obrigada porque você ajudou a gente a ler a Bíblia e falou para Maria ler a Bíblia também. Aí você sempre fica me perguntando, leu a Bíblia? Aí eu falo que não li. Pai, eu estou muito feliz por esse momento que você virou pastor. Esperei tanto tempo. Eu te amo muito, Pai. Que o Senhor te abençoe nos seus caminhos nessa nova jornada. Pai, obrigada porque você ensina a gente a ler a Bíblia. Eu estou amando muito que eu estou lendo a Bíblia. Agora que eu estou lendo, eu aprendo muito mais coisas sobre Deus. Eu te amo muito. Você é muito especial para mim.
Amor, eu também não escrevi nada. Eu vou falar o que está no meu coração e dizer que nós somos a sua extensão. E tem aquela máxima, né? Que nós nos tornamos parecidos com o que a gente adora. E para mim, assim, você tem se parecido cada vez mais com Jesus. E isso tem sido derramado na gente. Eu aprendo muito com você todos os dias. A minha fala não é diferente dos adolescentes, dos jovens que falaram aqui, das minhas filhas. Você todos os dias me pergunta se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando. E por vezes eu falo, caramba, não aconteceu, mas eu olho para você e vejo também esse pedido, né? Você é o cabeça da nossa casa, o cabeça da nossa família. Nós honramos a sua vida. Você é um marido que supriu e passou as expectativas do meu coração. Porque você me ensina a ser parecida com Jesus. E não há marido melhor que prover outras coisas, né? Dinheiro e etc. Isso é importante, sim, mas o que você entrega para a gente é muito maior. E além disso, o pai que muitas crianças queriam e desejariam ter, o pai que faz as minhas filhas crescerem no caminho do Senhor, que isso não tem preço, porque no momento que elas se tornarem adultas, elas vão olhar para trás e vão saber quem deixou essa semente, que foi você. Te amo, amor. Pode sentar, meninas, que a mamãe agora vai cantar. E, assim, muito pertinente. Fica aqui. Muito pertinente. Ele falou para mim que ia ser uma noite difícil, porque ele ia ser o centro das atenções. E ele tem dificuldade com isso. Mas muito pertinente a palavra que foi dada aqui, a mensagem dessa noite. E a música que eu vou cantar, só uma breve explicação, é uma canção que o Eric gosta muito, é muito tocado por essa canção. Ele me pediu para cantar, mas eu já ia fazer uma surpresa, mas aí não deu para ser surpresa, porque, enfim. Mas eu recomendo que depois, quem quiser, ler 2 Timóteo, capítulos 3 e 4, é o que vai ser cantado aqui. No momento em que muitos se derem a heresias, no momento que muitos se derem a ambições, enfim, você é convidado pelo próprio Cristo, mas também pelo seu pastor, pela sua família, a permanecer no Senhor e fazer aquilo que precisa ser feito, baseado na palavra de Deus. Amém.
perder tudo que tu tens aí. Se alegra então por saber Deus está aí. O que falar da Joyce? Calma aí. Eu, como esposa de pastor, há pouco tempo, eu sei como é a caminhada da família com um pastor. Muitas dificuldades, muitos apertos físicos, materiais e psicológicos, muito grandes. Mas nessa caminhada a gente reconhece a grandeza do nosso Senhor nas nossas vidas. Não é preciso passar pelo deserto para Deus se manifestar nas nossas vidas e demonstrar o poder dele para nós. Mas esse processo, esse caminho todo que vocês trilharam até aqui, nós podemos ver a glória de Deus através da vida de vocês. E Joyce, a minha palavra é que você seja uma auxiliadora, forte como você é, segura como você é, adoradora acima de todas as coisas como você é, e que você ame ao Senhor antes de todas as coisas, para amar a sua família e a sua igreja. Que Deus esteja com vocês, com você, Joyce, o que você precisar, minha amiga. Estarei aqui para te ajudar. Eu te amo. O conselho também aprovou que o pastor Mário, membro dessa igreja, fizesse a entrega de uma Bíblia. Então, por favor, pastor Mário, está com a palavra. Bom, Eric, que Deus possa abençoá-lo profundamente. Nós queremos desejar a você realmente um coração puro, fiel na palavra, porque a Bíblia realmente é aquela que te conduz na presença do Senhor. Saiba que Deus te ama, Ele quer que você seja fiel a Ele. Saiba também que você vai ter muitos problemas. Deus vai estar com você todo o tempo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então saiba que, como pastor, o inimigo vai ter você agora como alvo, mas você é guardado por Deus. Não tenha medo, saiba que é o momento que vale a pena confiar em Deus. Confia nele, Ele vai te abençoar, tá bom? Deus abençoe. Igreja, vamos ficar de pé nesse momento, que a gente vai cantar o hino dos pastores, né? O hino 579, Olhando para Cristo. Vamos cantar com alegria e com verdade no nosso coração. Hoje forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus cangores fiz não podem me afligir. Sei que quem confio, pois na rocha estou firmado.
Ainda bem que eu tive um tempinho para me recuperar, né? Eu achei que hoje eu não ia chorar. Pode sentar, gente. Esqueci disso, sempre esqueço disso. Eu achei que hoje eu não ia chorar, eu estava muito convicto. Eu falei, cara, eu estou muito alegre, mas hoje eu não vou chorar, eu estou, né? Ainda estava... E eu confesso que, assim, o meu nervosismo hoje, quando foi chegando o horário, e aqui mesmo, foi maior do que durante o concílio. Né? Por unção de Deus, eu consegui, assim, estar no concílio muito bem, com uma certa tranquilidade, mas hoje eu desabei. Eu anotei aqui, para não esquecer, eu queria agradecer aos amigos que estão aqui, né, aos amigos que têm acompanhado, que vieram aqui me prestigiar. Muito obrigado, tá? Por vocês estarem aqui hoje, vocês são importantes, tá? Eu quero agradecer aos pastores, em geral, os pastores do café. A gente tem um café que a gente se reúne e eles me receberam muito bem, né? Eu sei que na primeira vista causa impacto, mas olha, eles me receberam muito bem. Em especial eu quero agradecer ao Felipe, que é um grande amigo, que faz parte dessa jornada, né? E quando eu estava em dúvida se eu vinha ou não para Betel e aquelas questões e muitas dúvidas sobre o chamado, o Felipe foi um anjo de Deus na minha vida, um amigo que a gente se aproximou e eu vejo que você foi um anjo na minha vida, meu amigo. Muito obrigado por isso. Pastor Edvan também não está aqui, mas me ajudou muito nessa caminhada. O Faustino também, pastor Faustino, me ajudou muito. Eu quero agradecer demais a igreja. Eu falei hoje de manhã que quem forma, eu aprendi isso aqui também, né? Quem forma pastor não é seminário. Quem forma o pastor é a igreja, que eu tenho aprendido a pastorear, não só com Vinícius, pastor Vinícius, mas também com toda a igreja. Eu fui muito bem recebido aqui, fui muito bem recebido pelas senhoras também, pelos mais velhos, né? E isso, assim, aqueceu muito meu coração. Então, muito obrigado, igreja, por ter me recebido, por ter me conduzido até aqui no chamado que Deus fez a mim, né? E isso foi confirmado através da igreja. Muito obrigado por isso, de verdade. Vocês são irmãos, família. Vini, vou chamar de Vini, né? Pastor, meu pastor, cara, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu vejo o cuidado que você teve. Hoje eu vi alguns lampejos disso e hoje, quando eu olho todo o cenário, eu vejo o cuidado que você teve comigo desde o início. Estou em alguma posição de você? Não? Então vamos lá. Eu vejo o cuidado que você teve comigo, eu vejo o cuidado que você teve também com a igreja. Eu sou testemunha disso em todo o processo, né, de respeitar a decisão da igreja, de entender que você não podia consagrar qualquer pessoa, você não podia ir pela amizade. E o cuidado que você teve não foi um paternalismo, sabe, mas um cuidado de não deixar eu passar por coisas que eu não deveria passar. Existem quedas, existem desafios, mas você o tempo todo, quando você me levou no Café dos Pastores 1 ano atrás, quando você me deu dicas, quando você me orientou, você o tempo inteiro me protegeu, me conduziu, e nisso a gente foi formando uma amizade. Você falou aqui muito bem falado. A gente foi construindo uma amizade, né? Então, cara, muito obrigado. Muito obrigado por isso. Que Deus honre a sua vida. A nossa história está marcada para o resto da vida, porque como a gente falou hoje, né? Você foi o pastor que me consagrou, e isso nunca vai mudar. Eu teve um período que eu fiquei com medo disso. Eu falei, caramba, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu queria ser consagrado em Nova Betel, eu queria ser consagrado pelo pastor Vinícius, mas será que não vai acontecer? Enfim, aquela ansiedade normal, né? Mas, meu amigo, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a toda a minha família que está aqui, meus filhos, minha prima Luciana, companheira de jornada. Eu quero agradecer a minha mãe. Muito obrigado, mãe. Pai, muito obrigado. Quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho.
Quero agradecer ao meu sogro, pastor também, a minha sogra, sempre ora por mim. Quero agradecer a vozinha Glória, tia da Joyce também, primo da Joyce, quero agradecer. Quero agradecer a minha esposa. A gente é uma só carne, a gente está junto. Quanta coisa a gente já viveu e você tem sido sempre companheira. Muito obrigado. Muito obrigado por estar do meu lado. Muito obrigado por acreditar no meu chamado. Muito obrigado por ser a minha esposa, companheira, fiel. Agradecer a Juju, Maricota, minhas discípulazinhas, que eu estou sempre ali falando, lê a Bíblia, ora, obedece. Eu falo também, vocês são pecadoras, depende da graça de Deus. Sem Jesus vocês não vão conseguir a salvação, se achega a Cristo. Eu ensino para elas que elas são pecadoras, gente, que elas dependem da graça de Deus. Eu quero reafirmar aqui que sem a minha família, e quando eu falo família eu não falo só a Joyce e as crianças, eu falo a minha família toda aqui, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, eu não conseguiria ter chegado aqui onde eu cheguei, em todos os sentidos. Suporte muitas vezes material, financeiro, suporte psicológico, de às vezes olhar e não entender nada. Cara, para onde esse cara está indo? O que está acontecendo? Será que ele foi chamado mesmo? E é natural isso, é natural. Será que ele está seguindo mesmo o que ele está ouvindo, é a voz de Deus? Mas sempre ali, sabe? Sempre ali apoiando. Muito obrigado por isso. Eu quero agradecer a Deus também que me chamou, me trouxe até aqui, que derramou a graça dele sobre mim e, enfim. Eu quero também fazer algo aqui. Eu quero usar esse momento perante a igreja, perante a minha família, perante todo mundo, para reafirmar o meu amor e servidão a você, Joyce, minha esposa, o meu amor e servidão à nossa família. Eu quero reafirmar isso. Eu quero reafirmar a minha submissão à igreja, organismo vivo, corpo do Senhor, corpo de Cristo. A igreja não é um prédio só, mas a igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Eu quero reafirmar a minha submissão à igreja. Eu quero reafirmar a minha submissão a você, meu amigo, meu pastor. Você continua sendo meu pastor. Eu quero reafirmar a minha submissão e lealdade a você, como eu sempre tenho tentado ser o máximo leal a você. E eu quero, por fim, reafirmar a minha submissão a Cristo e a sua palavra. Se isso, por algum momento, me desviar de Cristo, da palavra dele, eu prefiro que ele me leve, eu prefiro a morte do que decepcionar as ovelhas de Cristo, do que decepcionar minha esposa, do que criar uma ferida, uma mágoa. Eu prefiro que Jesus me leve, me tire desse mundo, antes que eu faça algo que vá contra a palavra de Deus. Eu professe algo que vá contra Cristo. É isso. Obrigado demais e glória a Deus. Amém, amém. Agora chegamos ao último momento do culto, um culto mais longo, mas eu tenho certeza que assim como eu, vocês estão dando também glória a Deus por esse momento, por esse dia, por essa noite tão linda, tão preciosa. Vamos ficar de pé. E também é o último momento dos dízimos, das ofertas. Você que trouxe também pode adorar o Senhor com esse ato aqui na frente. E vamos adorar, vamos cantar essa última canção, dizendo que não tem nada melhor que o nosso Deus, as coisas que Ele tem feito por nós, mas nós não o adoramos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na nossa vida. Só que Ele resolve, Ele decide nos amar e nos conceder bênçãos atrás de bênçãos. Então vamos adorar ao Senhor.
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em quem? Em seu amor. Diga, igreja, assim: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas. Ele está lá, mas Ele está aqui também. É o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza das cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, cante. Não há. Nós te dizemos que não há nada, nada melhor, nada melhor, não há nada, e nada melhor, não há nada, Senhor, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Se você está morto, é dia de reviver.
nós tenhamos uma semana na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e as doces consolações e a comunhão do Espírito esteja com toda a igreja. Amém. Como presidente do concílio formado, eu declaro que sou vivo e aguardo proposta do apoio da igreja para o encerramento da Assembleia Extraordinária. Está proposto e apoiado, favorável, digo sim. Algum contrário não havendo, que o Senhor nos abençoe. Convido a família de toda forma. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há Uma boa semana. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração.